Que Deus nos abençoe a convidar mesmo o Senhor para tomar esse lugar de honra nas nossas vidas, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, e Ele precisa ocupar realmente esse lugar. Então, irmãos, que a gente não deixe nada no lugar dele, que a gente não deixe nada no caminho atrapalhando essa posição que o Senhor deve ter nas nossas vidas. E hoje nós vamos também conversar um pouco a respeito dessa necessidade da gente obedecer ao Senhor no segundo mandamento, de amar uns aos outros também, como a gente já tem falado desde domingo, tá bom? Se você olhou nos nossos grupos hoje do WhatsApp, a gente já colocou lá sobre o nosso tema, que é um tema bem interessante a respeito de a gente ter consideração uns para com os outros, tá bom? Dá uma olhada em Hebreus capítulo 10. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 10. No versículo 24, você vai ver um versículo bem interessante falando a respeito disso. É uma ideia que a gente precisa sempre ter em mente, da gente colocar os outros em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque é bem interessante quando você começa a pensar nas coisas que vão acontecendo na vida da gente e a gente se posiciona com respeito às coisas. Geralmente o que acontece é que a gente pensa na gente primeiro. A gente tem uma necessidade de existir, mas não só de existir porque a gente existe, mas de existir para os outros. A gente tem aquela necessidade de ser notado, de ser valorizado. A gente tem a necessidade que as pessoas nos ouçam, que deem valor para aquilo que a gente fala. A gente tem necessidade até que alguém tenha boa vontade para com a gente. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando é que essas atitudes também têm que ser para outra pessoa. Tudo bem, se a gente quer que as pessoas tenham esse tipo de valorização da gente, o que em tese não vai fazer mal nenhum, que tal se a gente começar por valorizar as outras pessoas? Porque para que as pessoas nos valorizem, a gente precisa também fazer a mesma coisa. Então, irmãos, antes da gente pedir para que os outros nos valorizem, vamos então fazer isso, vamos valorizar as outras pessoas. Lembra do que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Lucas capítulo 6? Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E é isso que a gente tem que fazer. Então, se você olhar aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24, o escritor de Hebreus nos ensina exatamente isso. Ele diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então, a ideia aqui é que nós consideremos uns aos outros, que nós coloquemos uns aos outros em evidência. Isso significa essa palavra considerar. É fazer do outro importante. A palavra considerar significa bem isso. É interessante porque ela significa perceber, notar, observar, entender, considerar atentamente, ou até fixar os olhos em alguém, prestar atenção. É isso que a palavra considerar significa. E muitas vezes a gente quer que essas coisas sejam feitas para nós, mas o que a gente precisa fazer é dar essa atenção especial para as outras pessoas também. Considerar outras pessoas significa isso. E é interessante porque ele começa esse versículo não com a palavra consideremos. Ele começa com uma outra palavra. Dá uma olhada aí na sua versão. Na minha versão diz assim: e consideremos uns aos outros. Se você tem a versão atualizada, tem consideremos-nos também, que é a mesma palavra. É uma palavra grega que é a palavra de conjunção,
que é uma conjunção. Quer dizer, ele está ligando essa frase que ele continua com a palavra consideremos àquilo que foi escrito antes. E é interessante porque ele está falando que a gente deve considerar um ao outro baseado no que ele acabou de ensinar. E o que ele ensinou então, pastor? Ele começou a ensinar no capítulo 10 a respeito do sacrifício de Cristo por nós. Ele fala, a partir do versículo 1, se você der uma lida rápida aí, ele explica a relação do homem com Deus e de como o sacrifício de Cristo na cruz abriu o caminho para nós, para Deus. O sacrifício dele, pagando os nossos pecados, nos abriu o caminho para o Senhor. A partir do versículo 19, ele então nos convoca a entrar no Santo dos Santos. Dá uma olhada no versículo 19, que interessante é. Ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você lembra o que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era aquele lugar no templo de Jerusalém que ficava no lugar mais interior. Era o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, porque ali era o lugar da presença imediata de Deus. Era o lugar onde a luz de Deus brilhava. Era um lugar iluminado pela luz de Deus, sem que não tivesse janela nenhuma. Ali ficava a Arca da Aliança, ficava o propiciatório que tinha os anjos, era a tampa da arca, né? Que tinha os anjos por cima, ficava ali as tábuas da lei dentro da arca, e ali era o lugar da presença de Deus. Esse lugar onde só o sumo sacerdote entrava, o escritor de Hebreus está falando aqui, por causa do sangue de Cristo, nós temos agora essa liberdade para entrar. Olha o que os judeus queriam, a gente pode. E ele continua falando no versículo 20, que a gente vai entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é pelo seu corpo, o corpo de Cristo. Tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros. Olha só, o que ele está dizendo aqui é que por causa desse sacrifício de Cristo, porque nós temos agora toda essa liberdade para estar na presença imediata de Deus, como nós agora acabamos de cantar, Jesus sentado na mesa com a gente, sentado no sofá com a gente. Olha que privilégio que a gente tem. A gente tem que se considerar agora uns aos outros. Se o Senhor está tão próximo da gente agora, a gente tem mais ainda que fazer aquilo que Ele manda. Temos que considerar uns aos outros e, como ele fala aqui, nos incentivar ao amor e às boas obras. E no versículo 25 ele continua: e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O que ele está dizendo aqui é que nós devemos nos fortalecer juntos, unidos como igreja. Daí a necessidade da gente estar junto na igreja, unidos. Enquanto não dá para estar presencialmente, online, mas estar unidos, estar juntos, ficar considerando um com o outro. O que ele está falando aqui é justamente isso. A gente está perto um do outro. A gente está ajudando um ao outro, incentivando um ao outro, através dessa aproximação, através dessa proximidade.
considerando uns aos outros. Isso é a vontade do Senhor para com a gente quando a gente olha por todo o sacrifício que Ele fez. Afinal de contas, Ele não nos fez para ficar isolados. Ele fez tudo isso, Ele fez todo esse sacrifício para nos unir como irmãos, nos unir como igreja e nessa união nos fortalecer, nos fazer cada vez mais próximos uns dos outros e dele nessa união. É isso, por isso que ele fala dessa forma. Qual é o contrário disso? Qual é o contrário disso? É a indiferença. O contrário de permanecer unido é a indiferença. Nós não podemos ser indiferentes uns dos outros, irmãos, ou uns com os outros. A indiferença é uma das coisas mais terríveis que alguém pode suportar. Sabe aquela falta de interesse, falta de atenção, falta de cuidado, falta de consideração para com o outro? A falta de consideração, um desdém que você tem para com o outro, isso machuca, isso fere de uma tal maneira, mais às vezes do que uma agressão, mais às vezes do que um xingamento, mais às vezes do que uma agressão física. Não é assim? Você já se sentiu desprezado por alguém que simplesmente desdenhou você? Uma vez eu estava numa farmácia que tem aqui perto, estacionei o carro, era de noite, estava assim meio que o tempo bem nublado, e eu fui dar ré no carro para sair e encostei no paralama de um outro carro que estava chegando. Aí eu parei rapidinho, desci do carro, olhei o paralama, olhei a batidinha que teve, e nisso um outro cidadão saiu do carro também e veio me acompanhar. Eu cheguei primeiro, olhei, dei aquela olhada, não tinha arranhado, não tinha batido, não tinha nada, nem marca tinha ficado. Aí ele chegou, ele baixou, olhou também, eu virei para ele e falei: meu amigo, não foi nada não, ó. Não arranhou, não aconteceu nada. Do jeito como ele virou e olhou, ele se levantou, saiu, entrou no carro e foi embora. Nem olhou na minha cara, nem falou um pio, não disse absolutamente nada. E eu fiquei ali plantado, só esperando o cara sair. Era pior, eu acho que eu me senti pior do que ele ter me xingado ou ter bronqueado comigo. Você entende? Indiferença é uma coisa muito ruim na vida da gente. Faz com que a gente se sinta muito mal. Uma vez um escritor amazonense, ele disse o seguinte: um dia você usa de tanta indiferença com alguém que consegue exatamente o que deseja, ser esquecido. Eu achei muito interessante essa frase. Um dia você usa de tanta indiferença com alguém que consegue exatamente o que deseja, ser esquecido. Então, essa não é a ideia. A ideia não é a gente ser indiferente com as pessoas, mas a ideia é se considerar uns aos outros. Tá bom, pastor, mas do que você está querendo dizer? Tá legal, vou dar 2 exemplos só, para que a gente não delongue demais. A gente pode conversar sobre isso, dar outros exemplos, mas eu vou dar 2 exemplos bíblicos para você, que são citados na Bíblia sobre atitudes de consideração, que talvez você vai se espantar. Primeiro, uma atitude muito importante de consideração para com a outra pessoa é saudar ou despedir uns dos outros. É uma ordenança, você sabia disso? Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 14, 2 Coríntios 13, 12, ele fala que a gente tem que se saudar com ósculo santo. Você lembra disso? Ele fala isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles citam que você deve saudar as pessoas com o ósculo santo. Lá em Atos capítulo 21, versículo 6, o apóstolo Paulo fala também que quando ele saiu ali e deixou os pastores de Éfeso, ele fez questão de ir lá e dar um abraço, se despedir de cada um.
porque ele sabia que não ia mais vê-los. Era uma atitude muito importante, era uma atitude que vinha do fundo do coração, e é uma demonstração de carinho para com o próximo. Quer ver? Dá uma olhada em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 46. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 46. Ele disse o seguinte: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês, notem, saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Está vendo? Consideração, carinho, mostra a importância do outro. O que Jesus está ensinando aqui para nós é que quando você saúda outra pessoa, quando você dá um bom dia, uma boa noite, um até logo, um tchau, você está mostrando consideração para com aquela pessoa. Você tem aquele hábito de chegar num lugar e passar reto pelas pessoas e não cumprimentar ninguém? Mesmo que você não conheça aquelas pessoas, você tem esse hábito? Pois é pecado. O que é, pastor? Pecado. Você tem que ser gentil. Você tem que amar as pessoas. Você tem que ir atrás das pessoas e demonstrar essa gentileza. É o que o Senhor está falando. Eu cumprimento quem eu conheço. Quem eu não conheço, não cumprimento, não. É exatamente isso que o Senhor está falando aqui. O que adianta você cumprimentar só aqueles que você conhece, que você ama ou que amam você? A ideia aqui é você demonstrar carinho, demonstrar importância para todos aqueles que estiverem ao seu redor. Quer dizer, pastor, que eu vou ter que chegar numa fila e cumprimentar todo mundo? Ué, por que não? Dá um bom dia coletivo. Bom dia, pessoal, tudo bem aí com vocês? Mas eu vou chamar atenção para mim, eu sou curitibano. Aí daí? Larga a mão de ser curitibano nessa hora. Obedeça aquilo que o Senhor falou. Você lembra que o apóstolo Paulo ele fazia questão, no final das cartas dele, de mandar um monte de saudação para as pessoas? Olha Colossenses capítulo 4, Romanos capítulo 16. Você vai ver listas de pessoas para as quais o apóstolo Paulo mandava saudações. Por que isso? Porque mostra consideração. Mostra consideração pelos outros. Gente do céu, eu fico morrendo de vergonha. Aconteceu isso domingo à noite aqui na igreja. Eu estava conversando com 2 visitantes, pessoas que estavam chegando agora na igreja. E chegou um membro da igreja e interrompeu aquilo que a gente estava falando. Interrompeu não, ele esperou a gente respirar, falou comigo. Os 2 visitantes olharam para essa pessoa, a pessoa falou comigo, eu respondi, ela virou as costas e foi embora. Custava chegar para os 2 e falar, boa noite, dá licença só um pouquinho, e falava comigo e saía. Sabe como é que chama isso? Falta de educação. Eu vou dar um nome mais correto. Pecado. Gente, se você tem esse tipo de hábito de não cumprimentar as pessoas, para com isso. Demonstre consideração. Você vai ser uma pessoa muito mais gentil. Você vai ser uma pessoa muito mais bacana. Eu sei que que a forma varia em determinadas culturas, né? Tem gente que gosta de dar beijinho, tem gente que gosta de apertar a mão, tem gente que gosta só de aí, mano, né? Tem gente que gosta de só dar tchauzinho. Não importa. Você não quer chegar perto, dá um tchauzinho de longe, mas cumprimenta, fala tchau. Isso é muito, muito importante. Inclusive, você sabe que isso muitas vezes é causa de ofensa, né? Você já deve ter ouvido alguém falar, se não você mesmo já falou isso, passou por mim e nem cumprimentou, né?
Então, gente, saudar, cumprimentar, se despedir um dos outros é mandamento bíblico que demonstra consideração. É simples, é muito simples. Difícil de fazer? Não, de forma nenhuma. E quando a gente não faz, é pecado? É pecado. Tá bom? Esse é um jeito. Vou falar um outro jeito para a gente encerrar aqui. Vai comigo para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 33. Você lembra que capítulo, que 1 Coríntios 11 fala? É o capítulo do quê? O apóstolo Paulo está ensinando sobre o quê? Isso, a ceia do Senhor. Exatamente, está dentro desse contexto da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33, ele está ensinando aqui um outro elemento muito importante que fala da consideração que a gente tem que ter uns com os outros, dentro do contexto da ceia, mas que serve para qualquer coisa. Ó, o versículo 33, ele fala assim, ó, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, olha aqui, esperem uns pelos outros. O que ele está falando aqui é de esperar uns pelos outros. Esse mandamento foi dado dentro desse contexto da ceia. O que estava acontecendo aqui é que eles transformaram, isso que o apóstolo Paulo estava corrigindo, a ceia numa refeição. Não era só a ceia como a gente pratica aqui, né? Só um pedacinho de pão e um pouquinho do cálice, né? do suco da uva. Mas eles transformaram isso numa refeição. Só que ninguém ficava esperando por ninguém. Chegavam lá, começavam a comer e faziam uma maior festa. Né? Não esperavam nada, começavam a comer, eu acho que nem oravam para comer, sei lá o que eles estavam fazendo. Mas o que ele estava ensinando era o seguinte, peraí, gente, o que vocês têm que fazer é fazer as coisas na ordem certa. E o que vocês estão fazendo está tudo errado. Espera todo mundo chegar. Considerem-se uns aos outros, para que todo mundo possa fazer a coisa no momento certo. Esperem uns pelos outros, para que a gente possa cumprir a ordenança certa do Senhor. Bom, e isso serve para qualquer outra coisa, tá bom? Porque esperar demonstra consideração, né? É gostoso, né? Porque todo mundo ama esperar, não é verdade? Esperar é uma coisa muito fácil de todo mundo fazer. A Eunice deve estar lá em casa apontando o dedo para mim. Né? Não, a gente odeia esperar. Esperar é uma coisa que a gente não gosta de fazer, principalmente os motoqueiros. Né? Gostam de sair por aí cruzando na frente de todo mundo. Né? Esses motoqueiros, eu não sei o que acontece com eles. Né? Principalmente quando esperar significa esperar o outro. Quando nós é que temos que esperar, aí a coisa é complicada. Por quê? Porque esperar demonstra a nossa falta de paciência, demonstra certa ansiedade para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Demonstra também egoísmo, porque a gente não quer perder o nosso tempo, porque a gente não quer perder certas oportunidades que ficar ali parado e esperar pode me proporcionar. Então, esperar uns pelos outros acaba prejudicando o nosso próprio orgulho. Mas existem vários benefícios em a gente aplicar essa questão de esperar. Primeiro, é que demonstra consideração uns para com os outros. Cumpre esse mandamento que a gente está colocando. Então, não tenha medo de esperar, tá bom? Demonstra também, nos ajuda a manter o nosso autocontrole. Né? Se você é uma pessoa muito impaciente, talvez o Senhor faça você esperar as coisas acontecerem, faça você esperar mais vezes as coisas acontecerem, para você poder exercitar o seu domínio próprio, que é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, lembra? Mas olha só quantas coisas aconteceram isso, uma atrás da outra, que eu tive que ficar esperando. Fechou o sinal daqui, na próxima esquina, fecha de novo. E assim por diante, eu tive que ficar esperando. Entro numa fila, saio daquela fila, entro na outra fila. Eu acho que Deus está querendo exercitar a sua paciência. Se você for mais paciente, talvez não precise disso. Né? São coisas que Deus faz com a gente.
Afinal de contas, quem é que domina o nosso dia a dia? Né? Não é Deus? A gente sabe disso. E é uma coisa que talvez Deus faça com a gente, porque é o que Ele manda a gente fazer com Ele. Ele não manda a gente esperar no Senhor. Ele não manda que a gente exercite o esperar nele, porque nem sempre aquilo que a gente pede para ele dá na hora, porque ele sabe qual é o tempo certo de dar para a gente as coisas, abrir as portas para a gente. A gente não tem que esperar no Senhor. Salmos 37, 7 fala: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. O Salmo 27, 14 diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, esperar faz com que a gente tire o foco da gente e coloque o foco no outro. Faz com que a gente pare de ser tão egoísta e favoreça o outro que a gente está tendo que esperar. Isso é demonstrar consideração para com o outro. E não ser indiferente para com aquela pessoa. Então, irmãos, consideração nos ajuda a não ser indiferentes. Consideração nos ajuda a não ser egoístas. Consideração nos ajuda a colocar o nosso foco naquilo que Deus realmente quer. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E se a gente quer realmente fazer a vontade de Deus, nós não vamos andar sozinhos. E para que a gente não ande sozinho, a gente vai ter que saber conviver uns com os outros. E a consideração faz parte disso. Você quer que as pessoas tenham consideração para com você? Então comece com você. Comece por você. Que Deus nos abençoe a colocar isso em prática. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a considerar os outros mais do que a gente mesmo. Ajuda-nos a saber esperar. Ajuda-nos a saber cumprimentar uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a saber colocar os outros em primeiro lugar. Porque assim nós vamos estar cumprindo o Teu mandamento e colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Pai, nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos ordena, para que o Senhor seja honrado em nós, na nossa família, na nossa casa e na nossa igreja. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está aí, sentadinho com a gente hoje. Em nome de Jesus. Amém.